Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, ou GM. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo no novo canal que eu estou gravando nesse fim de tarde caótico, com tempestade aqui de São Paulo, com buzinas e sirenes, e ambulâncias, e gritaria, tiro, porrada de bomba rolando lá fora. Mas é isso, sejam bem-vindos. Eu resolvi chamar o meu novo canal, bem direto ao ponto, de criptopolítica. E antes de mais nada, se o tema te interessa pelo menos um pouquinho, já segue o canal, curte o vídeo agora, para não esquecer no final, e vamos comigo. Eu criei esse canal aqui porque eu estou há 5 anos mergulhado no mundo cripto, mas com foco não no aspecto especulativo permitido pela tecnologia dos blockchains, mas sim nos aspectos emancipadores, que quase ninguém fala, nos aspectos de democratização do acesso às finanças, nos aspectos niveladores de desigualdades globais, nos aspectos de resistência à censura, mas, sobretudo, nos aspectos de disseminação pública de arte, de conhecimento e de cultura. Sim, cripto é tudo isso e muito mais. Criptopolítica, então, veio para desmistificar e reverter os preconceitos que, infelizmente, a maior parte da esquerda brasileira e global ainda tem sobre cripto e NFTs. Tecnologias fundamentalmente democratizantes, empoderadoras, resistentes à censura e revolucionárias. Fundamentais para a gente garantir um futuro utópico e não distópico, livre do domínio centralizador, oligárquico, corporativo. Eu estou sendo bem taxativo mesmo nesses termos, porque é preciso fazer certas afirmações importantíssimas sobre cripto para a gente desmistificar todo o péssimo discurso e a desinformação que a gente vê por aí em todas as frentes. E resgatar, reapropriar o verdadeiro significado desse movimento e a importância que ele vai ter para a gente. Vão ser muitos vídeos daqui para frente, eu estou só começando, porque eu tenho muito mesmo para contribuir sobre esse assunto. Se há 4 anos eu já tinha muito para falar sobre isso, especialmente em um país como o Brasil, que está extremamente atrasado no entendimento do que representa essa revolução nas dinâmicas globais em todas as esferas, agora eu me senti ainda mais compelido a tirar o atraso de não ter ainda levado a sério esse compartilhamento de conhecimento que eu tenho sobre esse assunto. Eu espero que com isso eu possa usar minha plataforma para ajudar a elucidar os brasileiros e prepará-los para esse futuro que já está batendo na bunda. Desculpa o termo, tá? Eu poderia falar batendo na porta, mas é batendo na bunda mesmo, porque a gente precisa se mexer e fazer alguma coisa a respeito. Vocês vão entender. Então deixa eu só me apresentar rapidamente para quem não me conhece. Eu sou Hugo Faz, eu sou artista de teatro e performance desde a adolescência, sou também fotógrafo e filmmaker, já concebi e já participei de inúmeros projetos de teatro, fotografia e cinema, mas também sou formado em temas de administração, de economia e de comércio internacional, pela USP e pela Escola Superior de Comércio de Toulouse, na França. Eu trabalhei por anos em companhias transacionais de trading, onde eu aprendi muito sobre fluxos internacionais de dinheiro, de bens, de trabalho. E aí, concluindo, depois de anos trabalhando com isso, que era contra os meus princípios, segui contribuindo para promover a acumulação de capital com o meu trabalho no setor privado, eu saí dessa carreira e voltei 100% para a arte. Foi aí que eu fundei, em 2023, a Casa Nua, primeiro museu permanente de arte em rede descentralizada. Guardem esse termo, eu ainda vou falar muito dele. Ou seja, arte NFT. E aqui eu falo o termo NFT sem medo do preconceito, porque esse é mais um preconceito que precisa ser desconstruído, especialmente no que diz respeito à esquerda brasileira, que está, em geral, redondamente equivocada sobre o assunto. Mas isso é tema para diversos outros vídeos. Vamos então ao tema extremamente urgente de hoje. O lançamento ontem de uma ordem executiva do governo dos Estados Unidos que marca o início de uma nova era no cenário global. Essa ordem institucionaliza oficialmente cripto e as tecnologias de blockchain como pilares estratégicos para a economia e o poder político do século XXI.
Vamos comigo entender o que está acontecendo, o que isso significa para as relações de poder mundiais e por que nós, especialmente aqui no Brasil e no terceiro mundo em geral, precisamos prestar muita atenção para esse movimento. No dia 23 de janeiro de 2025, o governo dos Estados Unidos lançou a ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump, intitulada Fortalecendo a Liderança Americana em Tecnologia Financeira Digital. Esse documento reconhece formalmente pela primeira vez que os ativos digitais e as blockchains não são só tecnologias financeiras. Elas são ferramentas para inovação, soberania e poder estratégico. Mas o que realmente significa isso? A gente está diante de um reposicionamento de poder econômico global que tem cripto no centro dessa transformação. Vamos falar sobre os principais pontos dessa ordem executiva. A ordem começa declarando que os Estados Unidos pretendem liderar o desenvolvimento responsável de ativos digitais. Para isso, ela estabelece 5 pilares principais. 1. Garantir o direito de uso de blockchains abertas. Pela primeira vez, o direito de usar blockchains públicas é reconhecido oficialmente como um princípio estratégico. A ordem declara, traduzido em português aqui, proteger e promover a capacidade dos cidadãos e entidades privadas de acessar e usar blockchains abertas para fins legais, incluindo o desenvolvimento de software, a participação em mineração e validação de redes, a realização de transações sem censura ilícita e a manutenção da autocustódia de ativos digitais. Isso, gente, é revolucionário. Pela primeira vez, um governo central reconhece explicitamente o direito de desenvolver, usar e proteger tecnologias descentralizadas como um pilar de liberdade econômica e individual. Esse direito e essa atuação já existiam na prática em boa parte do mundo, onde as pessoas vêm atuando em cripto em diversas frentes, mas nunca tinha sido propriamente e claramente regulamentado e expresso dessa forma como um direito do cidadão. Isso é muito importante, porque até então, os entes institucionais pelo mundo afora não tinham segurança sobre investimento em cripto e NFTs, devido a essa incerteza sobre o futuro legal da tecnologia. Não é à toa que é um ambiente altamente propenso à especulação. A falta de regulamentação era generalizada, e isso agora vai começar a mudar rapidamente. Ponto 2. Soberania do dólar e stablecoins. A ordem executiva dos Estados Unidos reforça a importância de proteger o dólar como moeda soberana, incentivando o desenvolvimento de stablecoins legais vinculadas ao dólar. Um parêntese para explicar o que são stablecoins. Stablecoins são criptomoedas que funcionam dentro da rede descentralizada, mas elas são atreladas ao valor de uma moeda fiat, que é uma moeda tradicional, como o dólar e o real. Ou seja, os Estados Unidos estão dizendo aqui que eles vão promover o uso ativo de stablecoins. Cada vez mais as pessoas usarem uma cripto atrelada ao dólar para fazer transações. A ordem diz especificamente promover o crescimento de stablecoins respaldadas pelo dólar em todo o mundo. Essa medida deixa claro que os Estados Unidos veem no dólar digitalizado uma ferramenta para tentar manter a hegemonia no sistema financeiro global. Eles entenderam perfeitamente que, ao mesmo passo que cripto, especialmente o Bitcoin, podem sim significar o fim da hegemonia do dólar, se eles estimularem agora o uso das criptomoedas com valor atrelado ao dólar, que são essas stablecoins, eles vão ter uma chance, ao menos, de continuar tendo dólar como lastro para transações globais, mesmo num futuro onde o Bitcoin, na verdade, se torne a principal reserva de valor global, por excelência. 3. Regulação clara e transparente. Um ponto crucial dessa ordem executiva é a criação de um marco regulatório claro e neutro em termos tecnológicos. O texto enfatiza prover clareza regulatória com base em regulações tecnológicas neutras, decisões transparentes e limites de jurisdição bem definidos, essenciais para uma economia digital inclusiva. Isso é uma resposta a anos de incerteza regulatória. O que aconteceu aqui, e foi definidor também para a derrota, inclusive, dos democratas no EUA, foi que a gestão Biden, se colocando como o último baluarte de defesa do sistema bancário tradicional global,
dominado pelos Estados Unidos e pelo dólar, fez, de fato, de tudo para impedir o avanço da tecnologia cripto nos últimos anos, criminalizando e até desbancarizando empresas desenvolvedoras de software da Web3 e promovendo um caos regulatório. A campanha do Trump se aproveitou do fato dos democratas terem vestido essa camisa de vilões anti-cripto e virou totalmente o jogo. No meio do show de horrores que a gestão Trump já está promovendo em relação a liberdades individuais, perseguição a minorias, expulsão de imigrantes, reforço dos privilégios dos oligarcas e plutocratas americanos, a promessa de clareza regulatória sobre criptoativos é uma notícia realmente boa. E que, no fundo, nada mais faz do que celebrar o que já era, de qualquer maneira, inexorável, que é a adoção cada vez maior de cripto e de blockchains como os trilhos da economia global. Agora, cabe a nós não ficar para trás, como eu vou continuar falando mais adiante. Item 4. A proibição de moedas digitais de bancos centrais, ou CBDCs. Talvez você já tenha ouvido falar das CBDCs. Um dos pontos mais surpreendentes dessa ordem executiva americana é a proibição de qualquer desenvolvimento ou uso de moedas digitais emitidas por bancos centrais. As CBDCs, como diz a ordem executiva, ameaçam a estabilidade do sistema financeiro, a privacidade individual e a soberania dos Estados Unidos. É meio que um exagero. As CBDCs americanas não ameaçariam a soberania dos próprios Estados Unidos. Mas a parte sobre privacidade é real. Essa postura acaba de colocar os Estados Unidos numa rota oposta a países como a China e o Brasil, por exemplo, que estão avançando na adoção de CBDCs. Esse assunto ele merece um vídeo só para ele, porque é um assunto bem complexo. Mas, em resumo, CBDCs são moedas digitais que funcionam nos blockchains estatais. Ou seja, elas trazem avanços nos blockchains, como a transparência das transações, a velocidade, o baixo custo, etc. Só que por serem vinculadas a uma entidade centralizada, como o Banco Central de uma nação, elas são sujeitas à interferência e a controle estatal, à impossibilidade de privacidade e a bel prazer de possíveis governos totalitários o cerceamento do que deveria ser um direito fundamental na era digital, que é o da liberdade de transação. Ponto 5. Criação de um grupo de trabalho sobre mercados de ativos digitais. Como último ponto da ordem executiva sobre cripto, foi criado ainda um grupo de trabalho presidencial sobre mercados de ativos digitais, composto por secretários de Estado da Justiça, do Tesouro e líderes de órgãos reguladores, como a SEC, que é a CVM, ou Comissão de Valores Mobiliários Americana, que é o órgão responsável por regulação dos mercados de ativos. Esse grupo vai ter 180 dias para propor um marco regulatório abrangente para os ativos digitais, como as criptomoedas de diversas classes e os NFTs, ou seja, uma promessa de maior clareza regulamentar. O que essa ordem significa, afinal? O que a gente está vendo aqui é o início de uma nova ordem mundial, onde a tecnologia blockchain se torna central para disputas de poder. E isso vai acontecer em todos os níveis, no nível global, regional, no nível local, no mundo inteiro. Tem 3 implicações principais. 1. Redefinição do poder econômico. A adoção institucional de cripto pelos Estados Unidos consolida essa tecnologia como parte fundamental das economias modernas. É como se os Estados Unidos tivessem dado um super golpe de surpresa agora no resto do mundo inteiro. Porque quem liderar esse setor vai ter uma vantagem geopolítica significativa. O resto do mundo agora tem que correr atrás e cada dia sem agir já representa um prejuízo. A boa notícia aqui é que qualquer pessoa, qualquer instituição, qualquer país pode começar hoje e deve começar hoje a fazer o dever de casa, se atualizar e se preparar para esse futuro. Eu estou falando, inclusive, de você mesmo que está aí vendo meu vídeo. Eu vou gravar em breve outro vídeo só para falar sobre o que você, especificamente, pessoa física, pode fazer para começar a tirar esse atraso. Segundo ponto, reconhecimento da liberdade de transação como um direito. O governo americano reconheceu que a liberdade de transação é essencial para garantir os direitos fundamentais. Isso reforça que, sem acesso a recursos financeiros, as liberdades fundamentais de expressão, de associação, de protesto, ou mesmo quaisquer outros direitos fundamentais, como o de moradia, que a gente tem aqui no Brasil, seriam meramente simbólicos.
Essa era a maior e mais importante reivindicação do movimento cripto desde o surgimento com Satoshi Nakamoto, inventor do Bitcoin, lá em 2008. Se o direito de realizar a mais simples das transações financeiras não for garantido, como, por exemplo, quando o banco, a mando do governo ou não, resolve que você não pode sacar o próprio dinheiro ou usar o seu cartão de débito ou crédito para fazer uma compra, como o seu deslocamento, por exemplo, vai estar garantido? No mundo atual, onde tudo é pago digitalmente, né? Desde do metrô até um Uber. Como que você vai comprar água, comida, comprar crédito de celular para poder exercer o seu direito de expressão? Usar a internet num mundo onde qualquer transação financeira pode ser bloqueada por uma entidade centralizadora. Esse assunto também é importantíssimo e eu também prometo aqui um vídeo para falar só sobre liberdade de transação. Eu deixo aqui um teaser. Ano passado, eu corri a corrida de São Silvestre fantasiado de Sargento Pepe, carregando a bandeira do meme Nakamoto Freedom, com os dizeres liberdade de transação. Em breve a gente fala mais sobre isso. E o terceiro ponto, conflito com modelos centralizados. A rejeição às moedas digitais de Banco Central, ou CBDCs, reflete uma postura clara contra modelos centralizados de controle financeiro. Isso é um avanço enorme, algo que em países autoritários podem tentar explorar para vigiar e restringir a própria população. Aqui, isso também é assunto para muitos outros vídeos, mas eu vou só colocar uma pulga atrás da sua orelha e vale especialmente para os companheiros da esquerda que não estão enxergando longe o suficiente. Se você dá determinados poderes abrangentes demais para o Estado, porque de maneira bem intencionada você confia e acredita que a capacidade do Estado vai te controlar e coibir atitudes criminosas, isso pode parecer ótimo hoje, quando a gente tem um governo favorável a políticas progressistas, favorável à liberdade de expressão, como a gente tem com o governo Lula hoje. Mas amanhã, esse mesmo nosso Estado, quando eu falo amanhã, eu estou com medo, pensando em 2026, esse nosso mesmo Estado pode estar nas mãos do seu opositor. E ele pode não ser tão justo e razoável assim com o uso desses poderes. Então agora vamos ao chamado à ação. Como nos posicionar? Para a esquerda global, essa ordem executiva americana oferece um alerta derradeiro que já deveria ter sido escutado há muito tempo. A gente precisa compreender que o poder de cripto e das blockchains vai além da especulação financeira. Ele é uma ferramenta para redistribuir poder e autonomia. E essa ferramenta, na forma de um movimento, está chegando de velocidade avassaladora a partir de agora. A gente precisa defender a liberdade de transação globalmente. Enquanto os Estados Unidos, da noite para o dia, agora lideram nesse reconhecimento, outros países ainda estão longe disso. A luta por acesso irrestrito a cripto, sobretudo a autocustódia, que é você gerenciar o seu próprio dinheiro sem intermediários, como bancos, deve ser uma prioridade. Adotar e promover tecnologias abertas. A gente deve incentivar o uso de blockchains públicas e descentralizadas como uma forma de resistir ao controle corporativo. Hoje, as tecnologias da Web3 representam uma ameaça muito maior ao controle monopolístico das Big Techs sobre as nossas vidas do que ao poder de controle do Estado. Mas cabe a nós tomarmos nosso espaço nessa nova camada da sociedade global antes que elas se adaptem e dominem esse espaço também. E, por fim, participar da construção desse novo paradigma. Esse é o momento de influenciar como essas tecnologias vão ser regulamentadas e usadas. Se nós aqui no Brasil ficarmos à margem, a gente corre risco que esses sistemas sejam moldados apenas pelos interesses dos atuais donos do poder e do capital. Cripto e, sobretudo, NFTs, e eu vou ter muito também para falar sobre isso, vão revolucionar todas as formas de organização social, comunitária, empresarial e até mesmo familiar, tudo. E é possível, com essa tecnologia, nós construirmos modelos realmente democráticos e participativos, onde nós, como cidadãos, como consumidores, como trabalhadores, somos donos do produto do nosso trabalho e dos frutos das nossas ações individuais e coletivas. É fundamental a gente acelerar a adoção dessas ferramentas de organização, de trabalho e de tomada de decisão descentralizadas. Para encerrar, a gente está no início de uma transformação histórica. A institucionalização de cripto pelos Estados Unidos, que iniciou ontem com toda a força, é um marco que vai ter repercussões globais e vai atingir a vida de cada um de nós.
O que está em jogo aqui é muito mais do que finanças ou especulação. É o equilíbrio de poder no mundo digital. E o mundo hoje é 100% digital. O futuro vai ser descentralizado, ou então vai ser uma distopia de controle total pelas corporações armadas com inteligência artificial. A escolha, por enquanto, ainda é nossa. Se você gostou desse vídeo, ou se ao menos ficou intrigado com tudo isso que eu falei, e quer continuar aprendendo sobre cripto, sobre os impactos dessa revolução de cripto e da inteligência artificial sobre nós, meros mortais, nos anos que estão se aproximando, siga o meu canal, curta e compartilhe o vídeo e não perca os vídeos que eu vou continuar fazendo aqui para vocês. Um beijo e viva a criptoesquerda!